Augusto comenta que vai deixar Angélica na estação e Maria questiona se ele não vai viajar junto. Mas Augusto explica que não pode, pois há assuntos importantes na pauta e compromissos que exigem sua presença. Gumecindo afirma que Augusto faz bem em cumprir suas obrigações como deputado, ressaltando a importância do cargo que ocupa. Angélica se despede de Rosana com carinho e diz que já está com a mala pronta, por isso não quer perder o trem. Augusto comenta que Gumecindo pediu para Juvenal tirar o coche e acrescenta que talvez também vá para a fazenda naquele fim de semana. Rosana pede para Angélica mudar de vez para a casa da cidade, mas Angélica nega, dando a entender que virá sempre que puder. Mariana deseja boa viagem a Angélica. Rosana comenta com Mariana que Angélica está agoniada por causa de Maria Lina, e Mariana responde que a visita de Angélica fez muito bem a Rosana, ao que Rosana afirma que ela nem imagina o quanto foi importante. Juliana caminha com o filho, observando-o atentamente. Hortência afirma confiar em seu marido e Dolores diz saber disso, mas pede que ela escute a mãe e comenta sobre o risco de Hortência colocar toda a quantia nas mãos de Amadeu. Hortência responde que ele precisa desse dinheiro e que não tem mais sócios na vida além dela. Dolores pede para que elas peçam a Deus para que tudo dê certo, e Hortência afirma que dará. Juliana chega à fábrica para mais um dia de trabalho e comenta que seu marido é um trouxa. Paola questiona por que Juliana fala assim do marido, e Juliana explica que Mateu trabalhou muito e ainda assim Amadeu o dispensou. Paola questiona que Francesco deu graças a Deus quando Amadeu acabou com a sociedade, e Juliana diz que Amadeu pensa apenas em abraçar o mundo com as pernas. Paola aconselha Juliana a não pensar nisso, afirmando que o mundo dá muitas voltas. Januário caminha pelas ruas e acaba indo até a central de polícia. Ao chegar lá, ele retorna para dizer que foi ele quem eliminou o espanhol e a mulher dele. Heriberto questiona se eles estão brincando com a cara dele, e Januário desmente que tenha estado viajando, afirmando que eliminou os dois em defesa de sua honra. Januário comenta que Heriberto pode prendê-lo novamente e mandá-lo a julgamento. Heriberto questiona se ele vai repetir essa versão diante do juiz e pergunta quem Januário está tentando acobertar, mas Januário afirma que ninguém, dizendo que ele foi o culpado e pronto. Heriberto então ordena que recolham Januário. Angélica sobe no coche com Augusto, enquanto Gumecindo e Maria do Socorro entram para dentro da casa. Por sua vez, Josué questiona se Janete vai precisar dos seus serviços naquele momento, mas Janete nega e devolve a pergunta. Josué diz que pensou que ela quisesse dar um passeio, como na tarde anterior. Janete afirma que não poderia ir, mas Josué diz que de qualquer forma ficará do lado de fora esperando por ela. Sozinha, Janete diz para si mesma que não pode ser tão louca, mas logo em seguida afirma que pode sim. Angélica embarca no trem. Rubens pede permissão para fazer companhia a Angélica durante a viagem e ela aceita. Rubens questiona se Angélica está viajando sozinha e pergunta sobre Augusto, mas Angélica diz que Augusto sabe o que ela consegue se cuidar sozinha. Rubens comenta que Augusto deveria enfatizar mais os problemas enfrentados pelo café, e Angélica questiona se Augusto não participou da reunião dos fazendeiros justamente para tratar desses assuntos. Angélica afirma que Augusto garantiu estar presente nas reuniões dos cafeicultores. Rubens confirma que Augusto esteve presente algumas vezes, mas ressalta que teria sido melhor levar Angélica para as reuniões, alegando que ela teria feito melhor figura. Angélica diz que nunca havia pensado nisso. Rubens questiona como Angélica consegue cuidar sozinha de todas as fazendas. E Angélica responde que, se o preço do café continuar como está, ela já não tem certeza de seus planos com os italianos darão certo. Rubens afirma que era exatamente isso que ele estava pensando. Josué ajuda Janete a descer do coche e os dois caminham de braços dados. Josué beija Janete. Marco Antônio suspira ao observar as quantias dos empréstimos e comenta que eles estão dispostos a pagar os juros que Francesco quiser. Francesco responde que não é idiota, mas também não é banqueiro, e pede para Marco Antônio colocar a culpa no governo como desculpa para não fazer os empréstimos. Janete comenta que Josué deve achar que ela é maluca, e Josué responde dizendo que ela é uma louca maravilhosa. Janete pede para que ele não a chame de madame quando estiverem a sós. Josué questiona se pode chamá-la de meu amor, e Janete ressalta que faz muito tempo que não é chamada assim. Josué diz ser quase impossível acreditar que algum homem tenha deixado uma mulher como Janete para ficar com uma imigrante italiana. Janete pergunta por que ele diz isso, e Josué questiona se Janete não sabe que é exatamente essa amante maravilhosa. Josué afirma que Janete é dele, e que sendo assim, eles só irão embora quando ele quiser, aproximando-se dela e a beijando com intensidade. Angélica
Angélica pega um coche em direção à fazenda e, ao chegar, Florinda demonstra satisfação por vê-la de volta, comentando que a filha de Angélica estava com muita saudade da mãe, sentimento que Angélica retribui dizendo que também sentiu intensamente a falta da filha. Florinda comenta que colocou Maria Helena para dormir junto dela durante todos aqueles dias e acrescenta que chegou a dormir no quarto de Angélica. Angélica estranha a informação por um instante, mas logo diz que está tudo bem. Angélica e Florinda entram em casa e Angélica reencontra a filha, emocionando-se. Matilde caminha pelo jardim, enquanto limpa cuidadosamente. Rosana recebe Mateu e pede para que ele fique à vontade, dizendo que Gomecindo já está chegando. Mateu explica que foi até ali para acertar as contas com Gomecindo, e Rosana informa que o pai saiu até o banco para buscar o dinheiro que deve a ele. Mateu pergunta sobre o filho, e Rosana questiona se ele deseja vê-lo. Mateu pergunta se pode, e Rosana o leva até a criança. Mateu observa o filho brincando, aproxima-se com cuidado e carinho, enquanto Rosana observa a cena com atenção. Juliana chega à pensão e pergunta por Mateu, e Dolores responde que ele saiu dizendo que iria receber uma quantia do sogro, comentando que, a uma hora daquelas, dinheiro é sempre bem-vindo. Juliana afirma que já esperava o fim da sociedade entre Mateu e Amadeu, alegando que eles nunca se deram bem na fazenda, e questiona se Dolores confia no genro. Dolores responde que não é ela quem deve confiar, mas sim Hortência. Amadeu toma banho profundamente pensativo, e Hortência comenta que Mateu não parece estar muito conformado com toda aquela situação. Amadeu responde dizendo que Mateu se tornou um peso em suas mãos. Hortência questiona por que Amadeu chamou Mateu para ser sócio, e Amadeu explica que isso aconteceu porque Francesco queria ajudar Juliana por meio de Mateu. Amadeu pede para não falarem mais sobre o assunto e chama Hortência de sócia. Rosana e Mateu descem as escadas após ele ter visto o filho, e Rosana pergunta se Mateu aceita um pouco de vinho. Mateu nega dizendo que poderia parecer abuso, mas Rosana afirma que Gomecindo não está mais com raiva dele, e mesmo assim serve um pouco de vinho, que Mateu acaba bebendo. Mateu comenta que não consegue acreditar que eles estão conversando daquela forma, e Rosana diz que amou muito Mateu e que fez muitas bobagens por causa desse amor. Gomecindo chega a casa acompanhado de Maria do Socorro e ambos entram. Gomecindo comenta que já esperava encontrar Mateu ali. Maria dá boa noite a Mateu, que retribui a saudação. Gomecindo diz que fará companhia a Mateu. Maria pergunta se ele já jantou e Mateu responde que não. Gomecindo então afirma que ele vai jantar com eles e pede para que Rosana acompanhe a mãe, pois deseja conversar a sós com Mateu. Gomecindo brinda a saúde de Mateu. Enquanto isso, todos se divertem na colônia. Florinda pede desculpas ao se acomodar à mesa, dizendo que Angélica sempre comenta que não gosta de comer sozinha, e Angélica pede para que Florinda fique à vontade. Florinda diz que caprichou bastante na janta e pergunta se cozinha melhor que Matilde. E Angélica confirma, dizendo que foi justamente por isso que mandou Matilde trabalhar para os pais dela. Florinda comenta que não sabe se fica contente ou triste. E Angélica responde que deve ficar contente, pois o trabalho na mansão é muito grande. Florinda comenta que os serviços na fazenda também são pesados, mas Angélica ressalta os muitos afazeres de Florinda ali. Angélica pede para que jantem em paz. Leonora coloca a filha para dormir e Bartolo chega elogiando a qualidade do vinho, pedindo para que Leonora prove. Leonora concorda, dizendo que o vinho realmente faz lembrar a Itália. Pede mais um pouco e Bartolo serve. Leonora comenta que no dia seguinte irão para São Paulo e Bartolo confirma, dizendo que deseja ver Gomecindo, enquanto Leonora comenta que quer ver a comadre. Leonora pede mais vinho e Bartolo observa que desse jeito não vai sobrar nada. Gomecindo comenta que Bartolo está cuidando muito bem da colônia dele em Jundiaí e que conseguiu plantar suas próprias uvas, dizendo que deseja ver o sonho de Bartolo engarrafado. Gomecindo afirma que, de todos os italianos, tirando Mateu, os comadres Bartolo e Leonora foram como bênçãos caídas do céu, alegando que Leonora fez de Bartolo um homem dedicado às duas filhas e ao filho mais novo. E Mateu concorda com Gomecindo. Durante a conversa com Mateu, Gomecindo acaba comentando que Bartolo nunca traiu sua confiança, e Mateu fica visivelmente sem jeito ao ouvir aquilo. Gomecindo pede para Mateu não encarar tudo aquilo como uma recriminação, deixa claro que jamais teve essa intenção e afirma que se arrepende profundamente de ter forçado o casamento dele com Rosana, assumindo para si a culpa por todo o erro cometido no passado. Mateu rebate dizendo que, naquela época, Gomecindo não acreditou em sua palavra e isso marcou profundamente sua vida. Gomecindo responde que realmente não o conhecia o suficiente como conhece agora, mas ressalta que isso já não vem mais ao caso naquele momento e pede para que Mateu aguarde apenas um minuto. Em seguida, Gomecindo retorna e entrega uma quantia em dinheiro para Mateu, que imediatamente questiona o que significa aquilo.
Gumecindo pede para que ele conte o valor somente quando chegar em casa e afirma que é tudo que consegue pagar, naquele instante. Mateu observa o dinheiro e afirma ter certeza de que está bem pago. Gumecindo então informa que o jantar está pronto. Mateu hesita, pois já havia dito que não deveria aceitar, mas acaba cedendo e aceita jantar com Gumecindo. Enquanto isso, Juliana toma banho. Mateu caminha pensativo pelas ruas. Francesco comenta com Paola que sente vontade de sair daquela casa, levando Paola e a filha. Paola estranha a ideia e questiona o motivo de surgir agora, perguntando se isso tem relação com os pais dela. Francesco nega e diz que não é por causa disso. Fala sobre paciência e afirma que não é esse o verdadeiro motivo do desejo de ir embora. Paola então insiste e pergunta qual é a real razão. Francesco diz que não é bobo e questiona como pode receber clientes importantes da casa bancária ou realizar reuniões relevantes morando em uma casa como aquela. Paula retruca dizendo que, para quem viveu em uma mansão, aquela casa deve parecer um lixo. Francesco responde que não se trata de lixo, mas que a casa não está à altura de suas necessidades profissionais. Paula pergunta se ele pretende comprar outra mansão. Francesco garante que isso seria uma loucura. Paola questiona se ele pretende tirar todos da outra casa. Francesco nega. Paola pergunta se ele está pensando em alugar um imóvel. Francesco afirma que ali eles não podem viver. Paola questiona se os pais dela iriam junto, caso se mudassem, e Francesco permanece em silêncio. Mateu chega à pensão e, ao entrar no quarto, começa a xingar Amadeu diante de Juliana. Juliana pergunta o motivo de tanto ódio e Mateu responde que é por causa disso e mostra a quantia que recebeu do sogro, pedindo para que Juliana guarde e conte o dinheiro. Mateu afirma que eles não vão mais passar fome nesta vida. Juliana joga o dinheiro e diz que não quer saber de valor algum. Antes de sair do quarto, Mateu chama de Rosana. Imediatamente pede desculpas dizendo que se enganou. Juliana questiona se agora até o nome dela ele troca. Mateu pede para que não estraguem a vida deles por bobagem. Juliana pede para que Mateu jante, mas ele diz que foi convidado e não pode fazer desfeita. Juliana então pede que ele suma do quarto. Mateu garante que já percebeu que não há como conversar com ela e se retira. Juliana se acomoda na cama, dizendo para si mesma que ele pensa tanto em Rosana que trocou até o nome, ficando indignada com toda a situação. Mateu procura Amadeu e pergunta se está atrapalhando. Amadeu pede para que ele se acomode e o chama de amigo, mas Mateu exige que ele não o chame mais assim, alegando que Amadeu não é e nunca foi seu amigo. Amadeu questiona quem lhe deu emprego quando Mateu não tinha sequer o que comer. Mateu insinua que tudo isso foi feito apenas para se vingar da briga com o sogro. Amadeu comenta que Mateu discute com Juliana e depois em brigar com ele. Mateu ameaça quebrar o rosto de Amadeu, mas Amadeu afirma que no dia seguinte, quando Mateu estiver em melhores condições, eles conversam. Toninho impede que Amadeu faça alguma besteira, enquanto Mateu garante que no dia seguinte vai acertar as contas com Amadeu. Toninho explica que quando Amadeu receber o dinheiro das vendas dos armazéns de Hernandes, ele providenciará a quantia devida, deixando claro que Amadeu não está tentando roubar Mateu. Juliana tenta dormir, mas relembra a discussão e o momento em que Mateu a chamou de Rosana. Maria comenta que Gumecindo foi muito generoso. Gumecindo diz que faz tudo isso pela filha. Acrescenta que Angélica tem razão ao dizer que a paixão de Rosana por Mateu não tem jeito. Maria afirma que internar Rosana em um convento não seria a solução. Amadeu comenta que Mateu quis brigar com ele. Hortência pede para que Amadeu não se aborreça com isso. Amadeu questiona quanto Mateu pretende receber para sair da sociedade. Hortência pergunta se ele vai pagar um valor justo. Amadeu confirma que sim. Hortência comenta que ficou nervosa, mas confessa ter medo dessa história entre Amadeu e Mateu. Diz que não quer que o filho nasça sem pai e afirma que não quer que a criança seja filha de um eliminador. Amadeu pede para que deixem esse assunto de lado e chama Hortência para irem dormir. Hortência comenta de forma apreensiva que ainda não sabe quem eliminou Hernandes. Amadeu reage de imediato questionando o que foi que ela disse, mas Hortência desconversa e afirma que não disse nada. Enquanto isso, Janete permanece pensativa. Luísa então pede para entrar no quarto de Josué, dizendo que deseja apenas conversar e garantindo que não quer mais nada além disso. Porém, acaba entrando mesmo assim. Josué rapidamente a retira de seu quarto e, ao ficar sozinho, afirma para si mesmo que Luísa pode acabar estragando tudo. Janete continua pensativa, refletindo sobre o fato de Marco Antônio já ter ido se deitar, e comenta consigo mesma que deve estar se arriscando demais. Luísa encontra Janete ainda acordada. Janete diz que já estava prestes a se deitar novamente. Luísa lhe deseja boa noite
e Janete responde prontamente. Luísa passa a desconfiar de que Josué estava esperando por Janete, enquanto Janete se questiona de onde Luísa estava vindo. Josué continua deitado, pensando que é arriscado demais Janete ir até lá e conclui que precisará dar um jeito nisso. Logo depois se levanta. Janete mais uma vez afirma para si mesma que está se arriscando demais e se pergunta o que está acontecendo com ela. Josué pega uma escada, posiciona cuidadosamente e sobe. Josué bate a porta do quarto de Janete e ela escuta. Surpresa! Janete questiona se Josué ficou louco, mas antes que ela possa dizer qualquer outra coisa, Josué a beija e os dois acabam ficando juntos no quarto dela. O dia então amanhece. Florinda pergunta se Angélica vai viajar e Angélica responde que irá correr às fazendas. Florinda diz que cuidará bem de Maria Lina depois que Angélica afirma que não levará a filha para não atrapalhar. Todos seguem trabalhando nos cafezais. Augusto comenta que acordou mais cedo porque precisa viajar e lembra que prometeu passar o fim de semana com Angélica e a filha na fazenda. Matilde diz que gostaria de ir com Augusto para ver a família. Mariana afirma que é preciso ver se Maria do Socorro permitirá. Augusto diz que acha justo. Mariana concorda que é justo, mas ressalta que Matilde é apenas uma criada. Matilde diz que sente saudade dos pais. Mariana pede que ela espere Maria acordar. Matilde diz que vai bater na porta de Maria, mas Mariana impede. Maria do Socorro aparece e pergunta se o genro vai viajar. Augusto confirma que vai ver a esposa e a filha. Matilde pede para ir junto. Mariana explica que Matilde está com saudade dos pais. Augusto diz que, se a sogra permitir, Matilde pode ir com eles. Maria acaba permitindo, mas pede que Matilde esteja de volta na segunda-feira. Matilde sobe no coche animada, o trem segue a todo vapor pela estrada e Matilde comenta que não sabia que havia restaurante no trem. Augusto responde que é para quem pode pagar. Matilde diz que se contar algo, Augusto não vai acreditar. Ele então pede para que ela não conte. Matilde diz sentir-se como uma rainha viajando com um deputado. Augusto elogia Matilde. Ela comenta que homem jamais lhe disse algo assim. Augusto afirma que o mundo está cheio de homens cegos. Rosana questiona se Maria deixou Augusto viajar com a italiana e pergunta se a mãe esqueceu de Paola. Rosana comenta que ele adora as italianas e Maria demonstra preocupação. No trem, Augusto brinda a saúde de Matilde. Matilde pede para brindar a saúde dele, mas acaba sugerindo a saúde dos dois e ambos bebem. Matilde diz que Augusto é muito gentil. Augusto afirma que Matilde é muito bonita, como todas as mulheres da raça dela. Matilde pergunta se pode contar a Angélica que ambos almoçaram no trem. Augusto questiona essa ideia. Matilde diz que está muito contente e comenta sobre a possibilidade de o pai dela saber que viajaram daquele jeito. Matilde afirma que contará a todos, principalmente a Florinda. Augusto diz que se ela contar, nunca mais viajará com ele. Augusto então diz que se arrependeu de ter viajado com Matilde e Matilde pede desculpas, afirmando que não contará nada a ninguém.